Então, hoje a gente vai dar continuidade, vamos fechar esse subtítulo para, no próximo sábado, entrar no subtítulo Propriedades da Matéria, né? E o nosso irmão Sérgio vai iniciar hoje com a questão 25A, né? É isso, Sérgio? Ou 25? Boa noite a todos. 25A. Bom, então, boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui para nós podermos conversar a respeito das questões do Livro dos Espíritos. Essa parte agora, que vai da 25A até a questão número 28, torna-se uma parte bastante densa e, como da outra vez, como eu pedi, nós precisamos fazer muitas abstrações para podermos mergulhar nas informações que os amigos espirituais nos dão, procurando, dentro das nossas limitações, eles trazerem o máximo de conhecimento possível para nós. Então, eu gostaria de abusadamente roubar do Paulo uma fala da questão 28 que ele vai estudar, vai destrinchar conosco. Mas eu acho fundamental. Nós devemos começar com ela para que nós possamos até nos tranquilizarmos. Falam os espíritos. As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos. Então, de saída, os espíritos estão dizendo que a questão da linguagem, das palavras, a linguagem é fundamental, mas a questão das palavras que nós vamos usar aqui são construções, constructos, para que nós possamos entender alguma coisa desses conceitos bastante sofisticados que virão aqui para nós. Então, eles já nos tranquilizam a respeito disso, de questões de palavras, jogo de palavras, essa palavra se adequa a essa não. Nós precisamos ter um entendimento global das questões. Então, a questão 25A, ela diz o seguinte: esta união, que união? A 25 tratava da união espírito e matéria. Então, esta união do espírito com a matéria é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Por espírito, entendemos aqui o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Então, antes de responder, vamos dar aqui uma sugada nessa questão aqui, na pergunta. Então, ele está perguntando se é necessário que, para que o espírito se manifeste, é necessária a união com a matéria. E aí, neste parêntese que ele abre, ele diz assim, olha, por espírito entendemos aqui o princípio da inteligência. Então, veja só, nós denominamos espírito aquele princípio da inteligência individualizado, lembra? O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Nós designamos por espírito. É uma abstração. Nós precisamos denominar alguma coisa, dar um nome, e nós damos o nome de espírito. Claro que tendo a inspiração do mundo espiritual. Abstração feita de quê? De individualidades designadas por esse nome. Então, veja só, Deus vai criar individualidades e nós, na nossa limitada língua, vamos chamá-lo de espírito. Então, esta individualidade, essa manifestação divina, né, ela foi denominada de espírito.
A resposta dos nossos amigos espirituais é a seguinte: é necessária para vós, porque não estáis organizado para perceber o espírito sem matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Então, vamos lá. É necessário para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem matéria. Quem é o espírito com matéria? Nós. Nós. Somos o espírito com a matéria densa. Certo? E lá no plano espiritual? São espíritos com o quê? Com uma matéria sofisticada, mas também com matéria. Perfeito? Então, sem esta capa, sem o uso da matéria, não é possível que nós entendamos ou consigamos absorver e perceber aquilo que nos é denominado, que nós denominamos espírito. E aqui eu faço já um adiantamento sobre a questão do perispírito, porque na questão 135, os nossos amigos espirituais vão lembrar, eles vão chamar, não nos esqueçamos que nós estamos em 1857, estão falando para esse público, embora as informações sejam atemporais, eles estão falando para esse público com um conhecimento determinado das ciências, da física, da biologia, daquela época. Só que eles já se antecipam para algumas coisas. Então, ele diz assim: o perispírito é uma substância semimaterial que serve de primeira envoltória ao espírito e que une um ao outro, a alma ao corpo. Por que ele está chamando de semimaterial? Porque numa observação geral, nós podemos dizer, e a pergunta 27 vai assim designar, ele diz que há dois elementos gerais do universo, espírito e matéria, e acima dos dois, Deus. Então, o perispírito, para poder fazer essa conexão espírito e matéria densa, ele tem que ser, imagine assim, ele tem que ser capaz de adensar de um lado o espírito, de conectar de um lado o espírito e do outro a matéria. Então, por isso que ele chama de semimaterial. Ele tem que fazer a junção dos dois elementos do universo. Se ele tem que fazer a junção dos dois elementos do universo, ele tem que ter propriedades dos dois, de um lado e de outro. Então, na nossa abstração, imagine que eu tenho que juntar, por exemplo, madeira com vidro, através de uma ligadura. Essa ligadura, para esse lado, tem que colar com a madeira, para o outro tem que colar com vidro. Então, aí ele vai chamar de semimaterial. Os espíritos nos esclarecem isso. Eu estou dizendo isso tudo para a gente poder entender que, sem a matéria, cada vez mais quintessenciada, nós, na nossa capacitação, não temos como perceber o espírito. Então, o vidente, imagine, alguém poderia dizer, sim, mas a minha tia é vidente. Ela consegue ver, sim, mas ela consegue ver o quê? Um espírito. Consegue? Consegue. Mas ela consegue ver um espírito com o quê? Uma capa. Uma capa de matéria. Só que mais sutil do que a que nós temos aqui. Então, a resposta dele está perfeita. É necessário para vós que seja necessária a matéria para que o espírito possa ser captado por nós. Alguma dúvida com relação a isso? E aí, na questão 26, que hoje nós estamos aqui no campo da total abstração. Né? Na questão 26, por isso que eu quis falar sobre esse aspecto. As palavras pouco nos importam. Né? A questão é captar o sentido do negócio. Na questão 26, pode-se conceber o espírito sem matéria e a matéria sem o espírito? Pode. De que maneira? Pelo pensamento. Por quê? Pelo pensamento a gente pode imaginar as coisas, abstrair. Nós podemos criar ideias, podemos teorizar a respeito. Ele não está contradizendo a pergunta primeira.
Para nós percebermos é uma coisa, para nós conjecturarmos é outra. Através de quem? Do pensamento. Então, eu posso pensar o que eu quiser, né? Puxando parte do pensamento de Descartes, penso, logo existo. Então, eu, ao pensar a respeito, eu posso fazer várias observações e pensamentos. Dessa maneira, eu posso considerar numa teoria, numa observação, numa facilitação, por exemplo, didática, o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito. Eu consigo desconectar pelo pensamento. Não é que com a força do pensamento eu vá desconectar. Eu quero dizer é que pensando eu consigo raciocinar a respeito dessa forma. Tá claro? E aí vem a pergunta 27, que é fundamental, e ela é imensa, e ela vai nos apresentar, e a norma tocada pelo mundo espiritual já falou no fluido cósmico universal. Na sua fala, ela já vem trazendo esse conceito que é extremamente importante, que vai ser discutido e trazido mais à frente, mas ele já entra aqui, que é o fluido cósmico universal. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem, sim, e acima de ambos, Deus, o Criador. Não nos esqueçamos que uma maneira facilitadora foi essa separação espírito-matéria e Deus acima de tudo. A tríade, né, do universo seria Deus acima de tudo, espírito e matéria. Com a observação que espírito e matéria tem uma gradação. É uma gradação. Né? A matéria vai se sutilizando e o espírito vai se aperfeiçoando, evoluindo, caminhando em direção à perfeição. O princípio material vai se sofisticando na matéria, cada vez mais sofisticada, e o princípio inteligente fazendo com que o espírito cada vez se manifeste com mais conhecimento e saber, e cada vez mais se aproximando dos ensinamentos do Senhor Jesus, por exemplo, no nosso caso, de maneira tal que nós venhamos a perceber sempre, a cada vez mais, aquilo que de verdade nos tem valor. Então, ele diz isso, sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe. A Trindade Universal. Olha ele aqui chamando de Trindade Universal. Mas, ao elemento material, é necessário juntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como um elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria. Suscetível, em suas inumeráveis combinações, com esta e sob a ação do espírito, de produzir infinitas variedades de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elemento, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Então, vamos voltar lá. O negócio é brabo. Então, olha só. Olha o que ele diz aqui. Eu já antecipei a pergunta 135, o que é o perispírito? Uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Questão 135. Aí fiz essa analogia e tal, com o vidro e a madeira. Aí ele vem aqui e diz o seguinte, olha,
Ao elemento material é necessário juntar o fluido universal, que exerce o papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Então, veja só. Primeiro, é o seguinte, por que é fluido universal? Também chamado, às vezes, de éter. Porque, naquela época, a ciência considerava que o éter, aquilo que envolve o universo, era um fluido. Por isso que é chamado assim, né? Como também o perispírito é corpo vaporoso, porque ele, sendo energia, falava-se do cavalo vapor, né? Mas já tinha esse conceito energético de que nós somos energia densificada, o que é dito por André Luiz Mais, lá no seu livro, eu até anotei, porque é dele, de Valdo Vieira. Deixa eu só achar aqui numa observação que eu quis. Anotei aqui. Evolução em Dois Mundos? Isso. Nada como ter os universitários para ajudar. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, por favor, façam isso, me ajudem, que hoje não tomei o remédio para a memória, então, esqueci de tomar o remédio para a memória, então me ajuda. Exatamente. Então, já olha só que coisa extraordinária. André Luiz já vai falar aquilo que Einstein vai provar, e vai tentar provar e vai teorizar. Tudo é energia e a matéria é energia densificada. Mas voltando aqui àquela leitura bastante densa, veja só, ele diz o seguinte, que o fluido cósmico universal exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Ora, exerce o papel intermediário entre o espírito e a matéria. Quem também exerce isso? O perispírito, né? Demasiadamente grosseira para o espírito exercer alguma ação sobre ela. Ainda diz mais, é o fluido cósmico universal que organiza a questão de prótons, elétrons e nêutrons, os componentes da matéria, senão eles estariam soltos, e aí nós não teríamos uma organização adequada. Então, veja só, o fluido cósmico universal é o éter, que permeia tudo. Paulo de Tarso nos lembra, nos diz assim, em Deus nos movemos e existimos. Nós sabemos que estamos mergulhados em Deus. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal é onde nós estamos mergulhados. Ele é Deus? Não. Ele é uma manifestação. Mas nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Isso nós já sabemos. Então, veja só. Se eu estou mergulhado no fluido cósmico universal e eu me manifesto como espírito e matéria, porque anteriormente ele tinha dito que são os dois elementos gerais do universo, o fluido cósmico universal, ele não pode fugir de espírito e matéria. Senão eu teria espírito, matéria e fluido cósmico universal. Então, quando ele responde taxativamente que dois elementos são gerais no universo, a matéria e o espírito, o fluido cósmico universal não vai fugir disso, mas ele vai ter característica de ambos, para que ele, aonde estejamos mergulhados, permita que haja uma adequação da matéria, ou seja, uma organização da matéria, e que eu também possa, através dessa organização da matéria e dele, fluido cósmico universal, eu poder me manifestar, ou o espírito se manifestar naquela matéria. Porque senão nós teríamos assim, espírito, matéria, uma outra coisa que faz o perispírito e uma outra coisa que faz o fluido cósmico universal. Se nós temos espírito e matéria, nós temos que ver isso. Perispírito, fluido cósmico universal, eles estão caracterizados com qualidades de quem? Dos dois elementos que compõem o universo, espírito e matéria. Deu para entender a compatibilidade, a necessidade dessa compatibilização? Senão, uma resposta estaria incompatível com a outra.
Então, veja só, o fluido cósmico universal vai ser um momento em que nós vamos parar para pensar muito a respeito dele. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Guardemos isso. Estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Desde sempre nós sabemos que nós estamos em Deus. Não estamos fora de Deus. Porque se nós estivéssemos fora de Deus, ele não seria o tudo. E não seria o todo. Porque nós estamos fora. Então ele teria limites. Então nós estamos em Deus. E aí, Paulo de Tarso, lá na sua sabedoria, diz: em Deus nos movemos e existimos. Nós nos movemos e existimos em Deus. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Para que espírito e matéria possam se manifestar, ou seja, o espírito usar a matéria para o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da inteligência, a sofisticação da própria matéria, para que ele possa se manifestar, ele tem que estar num fluido composto desses dois elementos, compatível com eles. Senão nós teríamos mais um outro elemento, que seria o fluido cósmico universal. Ficou difícil, ficou complicado o que eu falei? Podemos, eu vou parar por aqui, nós podemos trocar alguma coisa a respeito. Sérgio, cara bom esse Paulo de Tarso, hein? Queria ter um pai assim, cara. Paulo de Tarso, não é à toa que ele é o patrono, né? Ele é o patrono. Vamos seguir, gente? Antes da questão 28, quem é que lava a louça aqui em casa? É a 27A, Paulo. É a sua 27A. A minha também? Eu dei para você. Você falou que roubou uma, tá me devolvendo, então, né? Não, eu roubei a 28. A 27A, quer que eu faça? Não, vamos lá. Pode fazer. Quer que eu faça? Quem é que lava a louça em casa? Quem é que lava a louça em casa daqui? Eu Todo lavo. mundo? Eu lavo a louça. Todo mundo? Então vamos imaginar que o Sérgio tem uma alergia na sua mão, né? Na hora dele lavar a louça, o que ele tem que fazer? Luva, né? O espírito, para encarnar na matéria, ele precisa de um agente intermediário, porque a matéria, em contato com o espírito, ia fazer o que o detergente faria na mão do nosso irmão Sérgio, lavando louça. Então, ele se veste de uma energia semimaterial para poder encarnar. Assim como os espíritos que se materializam, eles pegam o ectoplasma do ambiente, eles moldam uma mão, um braço, e esse fica visível. Eles vestem aquela estrutura mais sutil de uma matéria mais densa e ficam visíveis a todos nós. É como a luva, né, de quem vai lavar a louça. O espírito se veste de uma energia para poder se manifestar no campo físico. E aqui Kardec... Oi, Sérgio. Não, como você vai falar agora da eletricidade, eu só queria, se você permitir, um minutozinho mais. Hoje nós estamos bem do horário. 2 minutos. Eu queria falar o seguinte, então, só para nós nos lembrarmos. Nós iniciamos no nosso estudo, obviamente, com a primeira questão sobre Deus, né? E tivemos que fazer uma série de abstrações para que nós pudéssemos entender aquilo que os espíritos estavam querendo transmitir para nós dentro da nossa ignorância, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se ele é causa primária de todas as coisas, sendo ele causa primária, para o nosso entendimento, e sabendo que ele está sempre criando, né? Ele não dá uma descansada. Jesus mesmo disse isso. O Pai não descansa.
Então, ele está sempre criando, nos é informado, dentro da nossa limitação, que ele lança a mão de alguma coisa. Veja só, na limitação da nossa linguagem, ele nos é informado que há dois princípios: o princípio inteligente e o princípio material. Então, o princípio inteligente e o princípio material, eles vão, e eles são, então, faces da mesma moeda. Por quê? Quem é a causa primária de todas as coisas? Deus. Então, eles são faces da mesma moeda. Nós já vimos que o princípio material, ele vai num processo de evolução, porque no universo, nós sabemos que uma regra é a de evolução. Então, ele vai num processo de evolução, sofisticando a matéria. Vai sofisticando a matéria. E o princípio inteligente, por isso que nós nascemos ou fomos criados simples e ignorantes. Simples por causa da simplicidade da nossa matéria. Da matéria. Lembra? Monocelular, depois vai multicelular, e nós vamos modificando cada vez mais, sofisticando, para dar um exemplo biológico da questão. Então, simples, nós vamos de simples a sofisticado. Nós já sabemos que, com a evolução, a nossa evolução dos planetas, né, a evolução em função da moral do Senhor, nós vamos evoluindo. E nós vamos modificando o nosso perispírito. E nós vamos modificando o nosso corpo denso para aquele planeta. E o perispírito compatível com aquele corpo denso, porque ele vai ser a forma daquele corpo. Então, nós vamos de simples para sofisticados, de ignorantes para conhecedores. Né? Então, estes dois princípios fazem com que nós possamos evoluir. Só que por uma decisão divina, é assim, não tem jeito, não adianta a gente ficar aqui quebrando a cabeça, nós fazemos da seguinte forma: precisamos, o espírito precisa da matéria para se manifestar nos diversos planos que ele for atingindo, sempre precisará da matéria daquele plano, mesmo evoluído cada vez mais, ele vai precisar da matéria compatível para ele poder manifestar o seu saber, seu conhecimento, a sua evolução. Então, isto é fundamental que nós venhamos a trazer isso. Agora, o universo ele está no todo. O todo é Deus. Os cientistas vão chamar de universo estar no éter. Nós já sabemos que não existe o nada, porque se houvesse o nada, é como se Deus fosse um todo menos uma partezinha que era nada. Então, não existe o nada. E eles dizem isso no Livro dos Espíritos. Também anotei ali. Então, tudo, não existe essa questão do nada. Tudo é Deus. Nós estamos mergulhados, e Paulo de Tarso, repito, diz, nós nos movemos, né, e existimos em Deus. Nós estamos mergulhados em algo que ele nos chamou, ele nominou de fluido cósmico universal. Por que ele nominou de fluido cósmico universal? Porque naquela época pensava-se em fluido. Hoje, talvez, ele nominasse de uma outra maneira. Ele nominaria de campo quântico universal, né? Nominaria essa de éter universal. Lá ele chamou de fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, ele precisa ser capaz de se compatibilizar com o quê? Com aquilo que nós temos como os dois elementos do universo, espírito e matéria. Tá? Fechou? Perfeito. É isso, Paulinho. Obrigado, hein? Kardec, como era insistente, ele queria rebatizar as energias. Ele queria explicações.
ele queria ter dado nome aos bois, mas chegaram antes que ele, né? Este fluido, que o Sérgio acabou de falar agora e comentou, seria o que designamos pelo nome de eletricidade. Olha a luz aí para cima aí, está todo mundo sendo iluminado pela eletricidade, todo mundo com seu computador funcionando por causa da eletricidade. Isso é uma coisa maior ou uma coisa muito mais material? A gente consegue ver, a gente consegue enxergar, ela mexe com os nossos sentidos, então ela está muito mais próxima da matéria e muito menos próxima de Deus. Logicamente, como os espíritos respondem, a eletricidade não pode ser o fluido cósmico universal ou uma primeira derivação dele, porque o fluido cósmico universal tem várias derivações, né? Ele é muito mais material. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. A eletricidade é apenas mais uma, né? Que o homem conseguiu conhecer e dominar de uma certa forma século XVIII, século XIX, não faz tanto tempo assim, né? Isso aqui chamam de fluido elétrico, fluido magnético. E o que é o magnetismo? Quando a eletricidade existe, a corrente elétrica faz os elétrons circulares formarem um campo elétrico. Esse campo elétrico, os elétricos se movimentando, eles modificam os campos energéticos que estão próximos a ele, que são os campos magnéticos. Como é que funciona o nosso celular? Como é que funciona o nosso controle remoto, né? Um campo magnético, um sinal magnético, a televisão, o celular tem um receptor, capta aquele sinal e funciona. Se a gente for num mundo primitivo, chegar com uma televisão, uma bateria, um celular, vão falar que nós somos deuses, nós somos espíritos superiores, que a gente domina e faz as coisas funcionarem sem tocar nelas, faz imagens surgirem, né? A gente seria os deuses astronautas. São modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil e que pode ser visto como independente, porque é a partir dela que se criam as outras manifestações energéticas que conhecemos. Então, as outras manifestações energéticas são dependentes em sua existência do fluido cósmico universal, que, por sua vez, é dependente do fluido divino, esse que vem diretamente de Deus. Questão 28. Os espíritos aqui já responderam com certa educação, né? Faltou um já aqui. Já dissemos, porque eles perguntam, Kardec insiste. Eles perguntam, Kardec vai pelo outro lado. Se foi pela direita, ele vai pela esquerda. Ele bate em todas as teclas porque ele tinha um espírito científico. Ele era um cientista, ele era um pesquisador. Porque o espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões. Olha Kardec dizendo que as confusões acontecem lá no plano espiritual. Aí ele tomou uma resposta, né? Designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente. Agora vamos refletir. Espírito e matéria. Kardec queria rebatizar de matéria inerte e de matéria inteligente. Vai mudar o quê? Nada. E aí ele toma mais uma chapuletada na cabeça, quando os espíritos falam que as palavras nos importam pouco.
Eles se comunicam pelo pensamento. A gente, quando vai escrever qualquer coisa, a gente pensa, tem uma ideia. Se a gente não escrever rápido, a gente perde aquela ideia. E muitas vezes a gente não consegue expressar em palavras aquilo que a gente está pensando. Assim são as psicografias, daqueles que são mais mentais. Pensamento vem, você escreve qualquer coisa rápido e depois você vai ver o sentido. Tamanha a velocidade. Que tamanha a impossibilidade da linguagem que a gente conhece, que o nosso cérebro lembra de registrar aquele pensamento. A linguagem deve ser formulada de maneira a se tornar compreensível. As dissensões humanas, as brigas, né, surgem porque há sempre desentendimento sobre as palavras, pois a linguagem humana é incompleta para as coisas que não lhes ferem os sentidos. O pensamento não fere os sentidos. Quando a ideia vem à nossa mente, como não fere os sentidos, a gente não consegue expressar no papel. Daí a grande dificuldade que muitas pessoas têm de expressarem as suas ideias no campo mais material. Porque o campo das ideias é sutil, é veloz, é rápido, e muitas vezes a gente não consegue fazer associações. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos que a matéria não é inteligente. O elétron não se combina com o próton ou com outro elétron, ou não forma ligações por ele só. Ele forma ligações porque ele é induzido pelas forças magnéticas, pelos campos, né? Como eu vou falar aqui num texto que eu trouxe para vocês, complementar, pelos campos magnéticos e elétricos que estão em torno da matéria mais densa. Não é inteligente e que um princípio inteligente independe da matéria. Ou seja, o princípio inteligente vive sem a matéria, mas a matéria é morta, não tem vida sem o princípio inteligente. A origem e a conexão de ambas as coisas nos são desconhecidas. Espíritos superiores são humildes. Eu não sei. Eu não vou inventar nada para vocês aqui. A origem e a conexão de ambas nos são desconhecidas. E a gente está perguntando e querendo saber. Espiritualidade que não sabia, a gente aqui não sabe, deve ter pensado assim. E esse camarada aí que está encarnado está querendo entender como é que a matéria e a energia surgiram? Está muito abusado, né? Que tenha ou não uma origem comum, com os pontos de contato necessários, que a inteligência tenha a sua existência própria, ou seja, uma propriedade ou um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. De novo, olha o exemplo de humildade, mais uma vez para a gente. Elas nos parecem distintas, porque as admitimos como formando dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que as dirige pelos atributos essenciais. Não é Deus, são as leis de Deus. Deus criou as suas leis para dirigirem todo o universo. E é essa inteligência suprema que chamamos de Deus. E voltam assim lá para a questão número 1. E o meu livro aqui tem um complemento
que fala o seguinte: aos físicos da metade do século XIX, utilizarem-se da palavra fluido como sendo algo que era tênue, sutil, imponderável para todas as substâncias permeáveis, cuja existência foi admitida por fenômenos como o do calor, que é uma outra emanação, uma transformação do fluido cósmico universal, do magnetismo e da eletricidade. Em nossos dias, entretanto, o fluido é mais comumente definido como uma substância líquida. Assim, entender-se sobre a antiga terminologia fluido seria uma grave injustiça à ideia dos espíritos, que é nova e corrente como há 50 anos atrás, ou mais. Quando foi apresentada pela primeira vez, interessante será apresentar a noção de um elemento fundamental, que transcendia as estruturas conhecidas da matéria e que nos levava à lei da gravitação universal de Sir Isaac Newton. De acordo com essa lei, cada partícula de matéria atrai qualquer outra partícula, estando todas interrelacionadas. O que os espíritos superiores parecem indicar é que a força gravitacional não pode resultar das partículas. Ao invés, elas seriam uma transformação ou teriam a sua origem também no fluido cósmico universal. Podemos também traçar paralelos importantes de noção do fluido cósmico universal com o trabalho de James Maxwell e Albert Einstein. Na metade da década de 1860, a teoria do eletromagnetismo de Maxwell trouxe o magnetismo, a eletricidade e a luz, e uma integrada estrutura matemática que apresentou aos físicos o conceito de quê? De campos, não de corpos, campos energéticos. Campos energéticos de diferentes frequências se interpenetram. Uma questão importante permanece. É possível haver campos ocorrendo dentro do nada? A descoberta desse meio sutil, provada pela ciência, no qual os campos desenvolvem a própria existência e no qual os espíritos superiores denominaram de fluido cósmico universal, é, em nossos dias, o objetivo central dos físicos terrenos. Mais recentemente, o mecanismo do quantum de energia tem oferecido uma visão alternativa para a teoria da relatividade. Investigando os mais íntimos segredos da matéria, os físicos quânticos encontraram uma imensa quantidade de partículas bem menores dentro do átomo. Eles descobriram também que, dentro de cada partícula, existia o seu campo próprio de matéria. Considerados campos fundamentais, e que, junto com os campos eletromagnéticos e gravitacionais, formam os campos fundamentais da natureza. E assim, a ciência prova o que a espiritualidade dizia em 1857. Através de uma nova física, através de testes e através da apresentação de um mundo novo, sutil, que nós antes não conhecíamos. E assim, meus irmãos, nós terminamos esse subtítulo para a semana que vem entrarmos mais fundo na matéria que é ponderável, nessa que está mais próxima de nós e que a gente consegue medir, consegue pesar. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Paulo,
como o Sérgio falou, é difícil. É muito técnico. Eu queria só lembrar o seguinte: o importante é que nós tenhamos captado a essência das coisas, sem nos preocuparmos assim com... Ficou faltando aquela parte, depois a pessoa pode se esmerar, estudar um pouco mais e tudo, é sempre bom, obviamente. Mas eu queria dizer que o importante é que nós não nos deixemos, eu sei que isso não acontecerá, mas eu gostaria de enfatizar, não nos deixemos abater por um pequeno detalhe. Nós estamos aqui numa incompletude total, uma incapacidade total de conhecimento disso. A gente não sabe bem nem como nós somos, como é que nós vamos saber como é que Deus cria ou cria, né? Vai criar, como é que as coisas funcionam. Então, há uma construção para explicar para nós, na nossa limitação, como é que as coisas funcionam. Né? Imagine você explicando para o seu filho ou para o seu netinho como é que as crianças nascem. Então, você vai ter que fazer um malabarismo extraordinário, não vai entrar no campo celular, multiplicação, não é isso. Né? Então, você vai, aos poucos, explicando dentro da limitação. Só que nós somos os netinhos, né? Nós somos os netinhos que vamos precisar de uma explicação simplificada dentro da nossa limitação. E para a gente ter... Sérgio, os próprios espíritos superiores falaram, não sabemos. Pois é. Quem somos nós para tentar saber? Né? Exatamente. Então, nos remete, por exemplo, à Grécia, quando Sócrates não tinha o menor constrangimento de dizer, olha, eu sei é que eu não sei. Porque quando a gente percebe que não sabe, a gente já tem uma grande percepção. É a amplitude daquele conhecimento. Então, quando eu digo, olha, eu não sei, eu já sei que é uma coisa muito ampla, isso já é espetacular. Qualquer um que dá aula sabe que uma das demonstrações de que a aula foi razoavelmente boa é de que os alunos têm dúvida. Se você acabar uma aula e perguntar dúvida, e ninguém levantar o braço nos alunos, não vocês, né? Que aqui não tem nada de aluno, mas se você perguntar e ninguém disser nada, você pode ter certeza que ninguém entendeu absolutamente nada. Porque o entendimento nos faz dar um link para entender um pouco mais, um pouco mais e um pouco mais. Então, essa primeira parte do Livro dos Espíritos, essas primeiras questões, demonstram o quê? A nossa necessidade da humildade. A nossa necessidade de percebermos o quanto precisamos evoluir e como é importante que nós, dentro, obviamente, das nossas vidas, possamos sempre nos aprimorarmos para entendermos um pouco mais a respeito.